trazer para vocês um vídeo que eu separei de 7 minutos. E vocês, se quiserem ficar para assistir tudo, eu agradeço. Esse vídeo explica o que será do Bitcoin nos próximos anos. Então, entenda fortemente este cenário para você não perder o bonde. Tá? Ah, eu vou vender porque o professor está dizendo que vai cair. Cara, se eu fosse você, eu não vendia, não. Mas você é dono do seu dinheiro e você sabe o que faz e você é dono do seu capital. Mas se eu fosse você, eu não vendia o Bitcoin. Tá? Eu não venderia o Bitcoin. Certo? Se eu fosse você, eu não venderia o Bitcoin. Tá? Mas você é dono do seu dinheiro. Lembrando que este vídeo não é indicação de investimento. Nunca foi e nunca será. O nosso objetivo é apenas educar. Educar. Às vezes brincando, às vezes contando uma piada, às vezes fazendo uma análise mais séria. Mas o meu objetivo aqui é educar. Tá? Você faz o que você quiser. O dinheiro é seu. Tá? O dinheiro é seu. Agora, eu enxergo o Bitcoin ainda em 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Cara, para mim é céu de brigadeiro com correções importantes nesse meio de caminho aí. Tá? O preço que a gente tem hoje, tá? É bem difícil a gente, no futuro, voltar para essa região, tá? Minha opinião, tá? Vou passar para vocês esse vídeo. Prestem atenção nesse vídeo, tá? Prestem atenção nesse vídeo para vocês entenderem o que vai acontecer no Bitcoin nos próximos anos. É um trabalho que o Bernardo fez lá no X. Parabéns para o Bernardo, tá? Fez um trabalho aí de legendagem do vídeo e a gente vai utilizar esse conteúdo. Eu já estou dando crédito aqui para o Bernardo, que está ajudando a comunidade com essa... Eu vou até postar, vou repostar no meu X também essa narração aqui do Bernardo, que foi muito legal. Vou trazer para vocês e assistam e prestem bastante atenção no que esse cara vai falar aqui. Good afternoon, good morning, everyone. I'm thrilled to be here. My name is Andrew Hones. I'm the founder of New Market. We're a registered investment advisor specializing in structured credit. We've completed about $50 billion worth of notional risk transfer over the last several years with many of the world's largest banks. As respects Bitcoin, I'm also thrilled to have been the founder of Battery Finance in partnership with 1031, the largest Bitcoin-only venture firm in the world. And I'm also delighted to serve on the board of Fold. You may have seen recently, we announced the completion of our first transaction, blending Bitcoin with a traditionally financeable asset, which was a commercial real estate loan that we completed in Philadelphia and announced on CNBC some time ago. We have a deep pipeline of those types of investments, and we're actively working with pensions across the United States to assist them in, let's say, safeguarding their credit investments from the ravages of inflation. Today, however, I'm going to share a thought experiment related to the Strategic Bitcoin Reserve and the United States Treasury. Para vocês entenderem, esse cara é o gestor de um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos, um dos maiores fundos de pensão dos Estados Unidos. O que ele acabou de dizer aí, rapidamente, resumindo, é que eles estão trabalhando para ajudar as pessoas a se protegerem da inflação americana, que tem sido cruel, tá? Cruel, beleza? Aí, o que acontece? Agora, ele vai apresentar para a galera o que eles querem fazer com o Bitcoin nos próximos anos. Se liga na parada que o cara vai falar. Se liga. We're going to talk about Bitbonds. And our goal today is to think about how could we lower 10-year interest rates, build savings for American families, and at the same time, defease the national debt. These are three pretty big objectives, but I think that they're remarkably achievable when you begin to perceive the compound annual growth rates of Bitcoin. And in many ways, Michael's talk earlier today set the stage for this in a beautiful way. First of all, we have $9.3 trillion of federal debt that's coming due within the next 12 months. The interest rates on that debt have dramatically increased over the last 3 years, and refinancing it at today's interest rates will create an extremely profound burden on taxpayers. Secretary Bessent has indicated his strong desire to spread future Treasury issuances across the duration curve, avoiding the risk of putting everything in the short end of the curve, as Secretary Yellen did. President Trump and Secretary Bessent have also indicated their strong interest in lowering 10-year interest rates, which have an important effect on consumer finance, mortgage. Há uma semana atrás,
Eu falei aqui exatamente o que esse cara falou há 2 dias atrás. Há uma semana atrás, nós trouxemos com exclusividade para o Brasil. Eu coloquei, inclusive, o símbolo de exclusivo lá no vídeo, porque eu fui o primeiro cara do Brasil a falar sobre isso. O primeiro canal do YouTube inteiro do Brasil a falar sobre isso. Nós falamos o quê? Que os Estados Unidos possuem uma dívida de 9,2 trilhões de dólares a serem pagos em 2025. E os Estados Unidos precisavam urgentemente baixar os juros da dívida americana. E eles têm o objetivo de pagar a dívida americana com o Bitcoin. Eu também falei há 1 ano atrás que não é o Bitcoin que precisa dos Estados Unidos. É os Estados Unidos que precisa do Bitcoin. Eu falei há 15 dias atrás que o mercado americano está passando por um momento de ajuste de inflação. Ok? Tanto é que a inflação americana está caindo. E a maneira que a inflação americana cai mais rapidamente é com a diminuição da economia. Ou seja, o governo americano está trabalhando decididamente para baixar as taxas da dívida americana. E uma das maneiras de fazer isso é diminuir as recompensas, os prêmios dos fundos dos treasuries americanos. E o Bitcoin, sendo negociado barato, abre uma janela para que o governo americano comece a comprar, através de estratégias que foram colocadas, inclusive, no documento da reserva estratégica de Bitcoin anunciado pelo Donald Trump, estratégias sem gastar um novo centavo do pagador de imposto americano. Nós falamos isso há mais de 1 semana neste canal. Tá? Então, eu quero registrar isso, que olha a análise que a gente fez atrás. Cara, essa análise aqui, ela é simplesmente uma das melhores análises que você vai ver no YouTube. Se você estiver duvidando do que eu estou falando aqui, eu sugiro você assistir urgentemente esta live do dia, há 7 dias atrás, que tá aqui, ó, essa live com essa capa escrita Crash. Crash. Certo? Crash. Assista essa live. Há 1 semana atrás, tudo que esse cara tá falando nesse vídeo, eu falei. E eu trouxe os dados exatamente igual ao que o cara apresentou há 2 dias atrás, lá na Casa Branca. Isso aqui mostra que a análise que está sendo feita nesse canal é uma análise coerente, sem inventar e sem diminuir. É uma análise dentro de impressões de mercado. Então, temos aqui, ó, live com essa capa escrita Crash e essa outra live aqui escrita Bitcoin e inflação. Reserva estratégica. Vai acontecer realmente? Assiste isso aqui. Se você entender essas 2 lives, cara, você vai se tornar expert no que está acontecendo nesse momento no mercado de criptomoedas. Eu vou voltar a transmitir o vídeo para vocês perceberem que tudo que eu falei lá aconteceu de verdade. Vamos lá. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor, tá? Mortgage finance, auto loans, as well as the federal interest expense. President Trump created the Strategic Bitcoin Reserve, and in particular directed the United States government to identify revenue-neutral ways to acquire Bitcoin. By creatively integrating Bitcoin into treasury bonds, I would like to suggest that we can significantly reduce the borrowing costs of the federal government and defease the debt. And in particular, I would like to propose that for Americans that purchase these bonds, that they be tax-free from both interest as well as capital gains, and offer a very strong way for American families to rebuild wealth. So what's the program? It's actually pretty straightforward. $2 trillion bond issuance, 10% of the bonds go for the purchase of Bitcoin, 90% go for other government purchases. Per $100, $10 buys Bitcoin. The interest rate on a current pay basis is much lower than the normal interest rate, only 1% per year.
This dramatically reduces the current interest expense of the federal government. At the conclusion of the bond, in this case a 10-year bond, investors are due a compound annual growth rate of 4.5% on a senior basis. That's equivalent, roughly, to the 10-year interest rate on treasuries today. And after they receive 4.5% on a senior basis, they're entitled to 50% of the Bitcoin upside, and the United States government retains the other 50% of the Bitcoin upside. What would this look like? Well, if it's a $2 trillion issuance right off the bat, that would mean $200 billion worth of Bitcoin purchased. At $90,000 per Bitcoin, that's 2.22 million Bitcoin. Of course, the price will fluctuate and likely will acquire a different amount than that, but that's at $90,000. What would this look like in terms of savings? Well, the current US 10-year rate is roughly 4.5%. And the proposed rate for the BIT bond is 1%, which is a 3.5% annual savings, or $70 billion on $2 trillion of total issuance. Over 10 years, that's $700 billion. Galera, os caras vão criar... Vocês não têm noção. Gente, a audiência brasileira não tem noção que está sendo preparado lá. Vocês não têm noção, gente. Os caras vão criar um título do governo americano em Bitcoin. Vocês não têm noção o que é isso, gente. Vocês não têm noção do que é isso. Os caras vão criar um título do governo americano em Bitcoin. Você sabe o que é isso? Você tem noção o que é isso, meu amigo? Daqui a 10 anos, os Estados Unidos serão os donos do Bitcoin, os donos do BTC. Do mesmo jeito que eles foram e se tornaram os donos do ouro ao longo da história, eles estão tramando, eles estão criando uma maneira de controlarem a reserva de Bitcoin. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quem não entrar agora, quem não tiver dentro desse jogo, quem não tiver dentro dessa bagaça, meu patrão, vai perder a oportunidade do século. Não é da vida, é do século. É de uma era. Nós estamos diante de uma mudança de paradigma gigantesca. Nós estamos diante de uma mudança de paradigma brutal. De tudo que você possa imaginar no mercado de criptomoedas. E agora, cada vez mais forte, se prepare para que você enxergue o Bitcoin cada vez mais institucional. Quando isso aqui acontecer, cara, vocês não têm noção. Quem está sofrendo agora 20, 30, 40% de queda, se tiver paciência e estratégia e foco, sabe? Se tiver paciência, estratégia e foco, meu irmão, tua vida vai mudar nos próximos 5 anos, cara. Depois tu vende tudo, sai fora e dane-se o governo americano. Eu não tô aqui fazendo propaganda do governo americano. Eu estou dizendo o seguinte. Eu não tô dizendo o seguinte. Eu tô dizendo o seguinte. Que se você entende o que tá acontecendo aqui, isso aqui, a gente acabou de abrir uma caixa de Pandora. Tá? A gente acabou de abrir uma caixa de Pandora no que vem pela frente. O presidente assinou uma ordem executiva e o povo ficou... Ah, porque o Trump foi covarde, traiu a gente e não sei o que, não sei o que. Caraca, o cara deixou 2 cláusulas que eu expliquei fortemente na live. Eu expliquei fortemente na live, eu digo, olha, essas 2 cláusulas aqui, nessa live aqui, ó, eu expliquei fortemente. Nessa live aqui. Nessa aqui, vou até marcar para vocês verem. Nessa aqui, ó. Nessa aqui. Eu expliquei fortemente as cláusulas e o que cada uma delas pode fazer. E o cara fala no vídeo exatamente isso. O cara fala aqui no vídeo exatamente isso, ó. Nós estamos criando formas criativas de comprar Bitcoin. Nós estamos criando formas criativas de comprar Bitcoin. E o cara foi e deu um exemplo. Se a gente comprar o Bitcoin hoje a 90 mil, serão 90 e tantos milhões de... Meu irmão, vocês estão... Cara do céu, vocês estão brincando com o futuro de vocês.
No curto prazo, gente, a gente sofre. Mas olhando para o médio prazo, para daqui a um ano, cara, vocês vão mudar de vida. Lá na frente, vocês vão agradecer o professor. Agora, eu digo para vocês, com toda a certeza do meu coração, foquem naquilo que é importante. Não foquem em narrativas mentirosas, em promessa mentirosa, que isso, vai fazer aquilo. Pegue todo o dinheiro que você ganhar em altcoin, cara, compra Bitcoin. Pega toda a grana que tu tiver de altcoin, transforma o teu lucro nas altcoins quando você tiver em Bitcoin. Porque isso vai mudar a tua vida. Vamos continuar. On a present value basis, roughly $554 billion. If you consider the cost of acquiring the Bitcoin, which is $200 billion, that produces a net taxpayer savings on interest presently of $354 billion. In other words, the United States federal government could acquire $200 billion of Bitcoin and save $354 billion at the same time. Of course, this is just an illustration, but I think that it would be great if American families could also purchase these bonds in addition to institutional and foreign investors like Tether. We learned today that they have enormous holdings in United States treasuries. And institutional and foreign investors will be attracted to these bonds because they can serve as eligible collateral for a range of different swap and derivative arrangements. But for American families, I would like to propose that the BIT bonds be free of income tax and free of capital gains tax in order to put a tremendous tool for savings in the hands of every... Cara, eu assisto esse vídeo, eu fico em êxtase. O cara tá dizendo o seguinte, ó. As famílias americanas que comprarem o Bitbond, gente do céu. As famílias americanas que compraram o Bitbond, eles estão propondo que essas famílias sejam isentas de impostos. O que tu acha que vai acontecer? O cara vai comprar um negócio que ele paga imposto? Ou ele vai comprar um negócio que ele não paga imposto? Ah, professor, mas isso é só no começo para pegar os bestas. Não tem problema. Os bestas vão ser pegos. A turma vai comprar. Ah, o cara tem um título do governo americano que pode ser usado como garantia em uma hipoteca. O cara tem um título do governo americano que pode ser usado em um financiamento imobiliário. O cara... Meu irmão, você não tem noção o que está acontecendo. Presta atenção. A jogada dos caras não é uma jogada de... Ah, eu vou comprar Bitcoin para poder criar aqui uma reserva. Não, os caras estão levando a parada para o povo. A ideia dos caras é levar para o povão. Para o povão americano comprar a parada. Certo? Vamos seguir em frente. Everyday Americans. What would this look like? What could an American family expect to gain over the course of 10 years? Well, there are 138 million American families, and if they purchased 20% of this total issuance, that would be a $2,900 investment per family. What I've illustrated on the right are the 4-year compound annual growth rates for Bitcoin at the 10th, 25th, 50th, 75th, and 90th percentile. And as you can see, at even the 10th percentile, the interest plus the Bitcoin upside on this bond would be $96.58 for a compound annual growth rate of just shy of 7%. And that's on a tax-free basis, a tax-exempt basis. At the 25th percentile, you're looking at 9.33%. And at the 50th percentile, you're looking at a tremendous return over a 10-year period, 17%. What would this look like for the government, for the United States of America? We would dramatically reduce 10-year interest rates. We've already discussed that. Significant savings, $554 billion present value savings. Substantially reduce dramatically reduce the interest rates from 4.5% to 1%. That can ripple through the rest of the Treasury market and reduce mortgage borrowing, reduce auto borrowing, reduce small business lending costs, so many different advantages. Also substantially reduce the interest expense for the government. That's where the present value component comes in. Revenue neutral acquisition of an enormous amount of Bitcoin. And if you take a look at the CAGRs, and we have a symbolic one in there that I want to draw your attention to. But if you take a look at the 25th percentile compound annual growth rate, 37% per year, which, by the way, is exactly equal to Michael's bull case for Bitcoin in the year 2045 on a CAGR basis. That produces a government upside in this structure, and I did not plan it this way. It just turned out this way. That produces a government upside in the structure of 1776, 1.776 trillion US dollars. That's after 10 years. As you extend this out to 20 years, in the year 2045,
the compound annual growth rate of the 25th percentile, 36.62%, produces a government entitlement of Bitcoin that is slightly greater than $50.8 trillion, which is the expected size of the funded federal debt in the year 2045. In other words, with this plan, we're in a position to defease the federal debt. In summary, Bitbonds are a win-win-win. We're looking at dramatically lower interest rates in the form of savings, $554 billion of present value savings. The upside that the government stands to generate is enormous, anywhere between $830 billion to over $300 trillion of upside from the 10th to 90th percentile of historic Bitcoin performance. The debt offset is significant at just the 25th percentile of performance. This is a plan that can defease the entire debt. The family wealth creation is remarkably powerful. This puts in the hands of everyday American families a tremendous tool to defend against inflation. And in summary, I would love to see this adopted by the Treasury and by Congress. So I thank you all for your time today. And Cara, resumindo, se você quer ficar de fora, fica à vontade, amigo. Tá? Você fica à vontade. Quer ficar de fora? Agora é a hora, corre. Você quer ficar de fora, parceiro? Agora é a hora de você, ó, vazar. Eu não vou ficar de fora, não.